Olá a todos e todas, bem-vindos ao programa Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O vídeo de hoje é a continuação da conversa, né, da discussão que eu tive com o professor Felipe Mendonça, da Universidade Federal de Uberlândia. A gente falou sobre o tarifácio e a política comercial dos Estados Unidos, né, no primeiro vídeo. E a gente explorou ali o novo mandato de Trump em 2025 e falamos um pouquinho sobre as lições aprendidas, né, com o livro Poder e Comércio, que o professor Felipe escreveu em parceria com o professor Tulo Vigevani e o professor Tiago Lima em 2018. Esse livro foi publicado pela editora Unesp. O INCT para Estudos sobre os Estados Unidos tem uma parceria com a editora Unesp e lançam uma coleção sobre estudos internacionais, sobretudo Estados Unidos, né? E no vídeo de hoje, nós vamos avançar para uma abordagem sobre o futuro desse jogo duro entre os Estados Unidos e a China, né? Imposto pelos Estados Unidos, pelo governo de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, né? Agora de volta em 2025. Né? E a gente também vai falar sobre os dilemas para o Brasil. Mas antes, eu gostaria de atualizar um pouquinho os desdobramentos mais recentes dessa guerra tarifária que foi lançada no tal Dia da Libertação, que o professor Felipe aqui falou no primeiro vídeo com a gente, né? Desde lá, o cenário se intensificou muito, né? Em 9 de abril, agora, né, recente, o governo Trump levou as tarifas sobre produtos chineses para impressionantes 145%, marcando com isso o ápice até então a gente achava que era o ápice da escalada tarifária, né? Aí, em resposta, a China aumentou as suas tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos para um patamar de 125% é, sobre esses produtos, né? Também altíssimo, né? Chocou o mundo inteiro, né? E além disso, implementou restrições à exportação de determinados produtos, né, para os Estados Unidos. Eu estou me referindo aos minerais raros, que são essenciais para a indústria tecnológica dos Estados Unidos. É aí que está o cerne da coisa, né? O grande foco dessa guerra, o grande objeto dessa guerra comercial, dessa guerra, né? Dessa disputa com os Estados Unidos, que entra a guerra comercial, mas a gente está vendo aí, é uma disputa pela liderança tecnológica, né? E diante da pressão de setores empresariais e do mercado financeiro dentro dos Estados Unidos, o governo Donald Trump recuou. Ele disse que não, né? Mas ele recuou parcialmente, né? Isentando temporariamente produtos como smartphones e computadores, né? Dessas novas tarifas. Com isso, ele busca mitigar os impactos na indústria tecnológica dos Estados Unidos, né? Então, veja que é bem seletivo, né? Foi bem seletivo aí nesses determinados produtos isentos do tarifácio, né? Só que ele logo retomou o ataque contra a China. Então, confirmando ali as tarifas de importação a produtos chineses que aí vem para uma nova determinação que chega a 245% de tarifas, né? Então, dobrou a aposta de uma forma impensável até aqui, né? Então, todo mundo ficou absolutamente muito mais chocados ainda, né? Ou seja, é muito acima dos já escandalosos 145% e, enfim, para onde isso vai parar, ninguém sabe, né? E a China, apesar de ter anunciado uma trava no seu tarifaço, né, no seu ápice aí também tarifário, não piscou, não, diante das provocações do governo do presidente Donald Trump. Né? Ao contrário, além das restrições anunciadas na semana passada, a China tomou uma outra medida que, se confirmada, será sentida fortemente pelos mercados dos Estados Unidos de novo, né? Trata-se da importação de produtos da empresa Boeing, fabricante de aeronaves, que direta e indiretamente mantém um número altíssimo de empregos dentro dos Estados Unidos, né? Embora a empresa tenha problemas ali, esteja com problemas
financeiros e tal, não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é que a Boeing emprega muita gente, parece que é algo em torno aí, em torno mais de 1,5 milhão, de empregos nos Estados Unidos, né? E aí a gente se pergunta, será que seria um aceno, né, do governo chinês para empresa europeia, para concorrente europeia, da Boeing, né? Eu estou me referindo à Airbus. Então, a gente ficou se perguntando, né, um aceno para o próprio governo europeu, né? Para os governos europeus de um modo geral, para né, estreitar aí, ali o relacionamento econômico-comercial. Parece que sim, né? E como a gente já havia falado antes, esses movimentos recentes, eles não apenas reacendem as tensões comerciais e provocam choques de curto prazo, mas eles também sinalizam uma reconfiguração das cadeias globais de valor e colocam o Brasil em uma posição estratégica, né? Com isso, eu convido então vocês para se juntar a nós nessa análise, né, nessa segunda parte aqui da conversa, uma conversa muito boa com o professor Felipe Mendonça, onde aqui a gente vai discutir agora, né, as implicações dessa nova fase da competição entre os Estados Unidos e a China e os desafios e oportunidades que se apresentam para o Brasil. Então, fica aqui comigo e eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Agora, dando um salto, né, para os dois governos Trump, é, aí está a novidade, Neuza, porque, de fato, no primeiro governo, a hipótese que a gente trabalhou, a gente tem alguns textos sobre isso. Um texto que eu escrevi era assim: American first, but not alone. Né? Ou seja, há limites até onde essa política agressiva que os Estados Unidos têm pode chegar. E o argumento era esse: os DICs meio que devem segurar a onda, muito embora a gente não tenha mais agora um presidente engajado com essa política liberalizante. Eu acho que essa hipótese explicou razoavelmente bem o primeiro governo. Agora, o segundo governo, como eu disse, eu acho que é uma mudança mesmo de placa tectônica. Né? A explicação está em outro lugar. Então, me parece que esse quarto DIC que eu mencionei, ele perdeu completamente a sua relevância. Né? O presidente ele não tem mais nenhuma credibilidade como uma força, né, que garanta essa trajetória liberalizante dos Estados Unidos no mundo. O STR também me parece que está completamente vendido. O Congresso não me parece que, até o momento, tem demonstrado força, né? E os remédios comerciais também não estão sendo colocados em uso. Então, por isso que eu acho que a gente está diante de uma tempestade perfeita, né? Onde aquelas instituições clássicas que tinham sido criadas para fazer com que a coisa funcionasse minimamente bem durante tanto tempo, não estão dando sinais de vigor. Né? Pode ser que daqui a pouco isso volte, né, e que tenha sido só algo passageiro, pode ser, a gente vai ter que esperar, mas dada a dimensão do tarifaço, dado o papel translocado do Trump, né, a sua intransigência, a maneira como ele, por exemplo, tem trucado em relação à China, como o Congresso tem reagido a isso, né, de maneira bastante frágil, né, como o próprio STR não é uma voz de contenção nessa conjuntura, como os remédios comerciais também não têm servido para resolver pontualmente casos isolados de proteção. Parecia que tinha sido assim quando começou só com aço, lembra daquilo? Era mais ou menos um esquema meio tradicional dos Estados Unidos. Vai lá, vamos retalhar aqui esse setor siderúrgico, o Brasil e tal. Algo pontual, mas não, ele escala para algo generalizado. E aí me parece que no segundo livro aí a gente vai ter que talvez criar novas categorias, né, para tentar pensar o que passou a ser a política comercial dos Estados Unidos, que no meu entendimento, até o momento, não tem respeitado, portanto, essa longa história institucional que a gente tentou descrever no livro. Não, eu adoro esse livro, né, Felipe? Então, eu uso muito nas minhas aulas, é uma referência para mim de verdade. Assim, eu acho que aqui tem muito detalhe, muita informação importante, tem análise, né? Então, vocês fazem uma análise bem legal. Então, eu tenho, é autoral, né? Acho que é isso que não é só um compilado aqui de informações. Então, tá aqui a dica, fica a dica.
Bom, é tudo isso muito interessante, né? Essa sua análise, essa sua reflexão. Agora, eu acho que é uma coisa que guardadas as mudanças, né, os contextos, tudo, é que os Estados Unidos sempre se reservaram o direito de regular o comércio, né, conforme os seus interesses estratégicos e isso a gente viu mesmo quando promoviam acordos multilaterais, né, como você bem explicou aqui, e cheio de armas, cheio de instrumentos, né, que faziam, que davam uma aparência de estabilidade, né, a esse arranjo, a essa ordem internacional, né, ou como diz o nosso querido professor Sebastião, a desordem internacional, mas enfim, eles sempre mantiveram ali um papel na governança, na definição de regras, né, do comércio, principalmente. Talvez a diferença hoje seja esse é, modelo é, do Trump nesse caos, né? Porque, como diz, acho que foi a Andréa Sadi outro dia falou, que tem uma racionalidade nesse caos, né? Nessa fogueira que ele acende em todas as frentes aí, né, do governo dos Estados Unidos, né? Então ganha uma retórica muito mais frontal, quase beligerante, a gente não é nem quase, né? É beligerante mesmo, né? Mas a lógica permanece, é proteger a liderança tecnológica e industrial do país, né? Então, acho que isso é que a gente vai ver e dar o nome ou tentar entender isso depois que passar esse calorão todo, né? E também chama atenção é, que é esse papel institucional do USTR, né? A gente quase não tem ouvido falar, né? Então tem um protagonismo ali, tem o Trump chama para ele essas decisões e ele mesmo faz os comentários, né? As negociações são negociações ali que ele nem abre, né? Então você não vê muito essas figuras, ou quando vê essas figuras não são protagônicas como já foi o USTR. O próprio ex-representante do comércio do Trump, né, lá no primeiro mandato dele, tinha até, aparecia, né, com um papel aí maior. Então, nesse começo aqui, a gente está vendo mais o Trump mesmo e essas figuras, o Elon Musk, o Peter Navarro, que são, né, agora tem essa briga, você citou eles aí, né, e eu ouvi a porta-voz da presidência dizendo que ela não via nenhum problema nesse racha, nessa divisão, né, entre membros da equipe, porque isso seria até positivo, né, mostrando que esse governo, né, essa administração, ela é bastante transparente. Não é bem por aí o que a gente está vendo, é essa divisão. Vamos ver até onde vai isso, né? É, e mesmo diante da paralisia do órgão, dos órgãos dentro do governo, né, que a gente não sabe ainda que pé que tá essas estruturas, mas enfim, vão restar aí papéis para esse novo regulamento, que aí a gente vai ver como é que será, né? Se é um regulamento mais unilateralista, e aí com essa pressão toda em cima dos demais países, né? E aí, isso me leva para um terceiro bloco, né? Quando eu falei em pressão, pressão de algumas figuras do governo Trump sobre os outros países, assim, nessa ideia de jogo, né? Estados Unidos e China e os dilemas para os demais países, os dilemas para o Brasil, né? A essa altura fica claro que esse novo tarifaço é apenas a face mais visível de uma estratégia mais ampla dos Estados Unidos, reorganizar as suas cadeias produtivas e conter o avanço da China, isso, em setores considerados aí estratégicos, né? E a gente, né, não vai entrar aqui em todos eles, mas vimos aí, são veículos elétricos, né? Nessa guerra aí com a China aparece muito, semicondutores, inteligência artificial, mas essa reorganização, ela não acontece no vácuo, né? Então, ela pressiona outros países a tomarem partido, né, a realocar investimentos, a redesenharem as suas próprias políticas industriais e comerciais. Então, me lembro sempre de um professor que me dizia assim, para eu falar em política comercial, tem que falar em política industrial. Eu concordo com ele, né? E para o Brasil, essa disputa é cheia de armadilhas, né? Cheia de problemas. O país ele precisa atrair investimentos, ele precisa fazer o comércio, mas
também precisa preservar a autonomia, né? E autonomia, a soberania e a autonomia tecnológica, né? Principalmente. Então, precisa diversificar as exportações, mas aí sem se tornar refém de uma lógica, né? Essa lógica aí que está sendo colocada. Ou está conosco, né? Ou está com os inimigos, né? Então, esse é o grande perigo, né? Então, na sua visão, você acha que o Brasil tem como, né, se posicionar? Tem como tem, né? Assim, mas como se posicionaria no tabuleiro, né? Cada vez mais tenso entre Estados Unidos e China. A gente tem visto aí algumas iniciativas do governo. Eu estou de acordo, minha opinião é que, né, a minha análise é de que está correto, tá fazendo um trabalho de não cair nessa armadilha, né? Se livrar dessa pressão. Mas o que que você traz para a gente sobre isso, né? Como é que você enxerga tudo isso? Muito bem. Antes, deixa eu fazer só um comentário, porque eu concordo com você, né, de que política comercial, ainda mais nessa conjuntura, sem pensar política industrial, não é como fazer, né? É, o, e eu acho que isso está posto também agora nesse tarifaço do Trump. O que eu acho que causa surpresa, assim, em mim e em alguns analistas que eu acompanho, é que esse tarifaço, especificamente o que está sendo feito em relação à China, não contribui para uma política de industrialização dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos dependem de alguns componentes até para fazer as suas políticas industriais. Então, um exemplo claro é o setor de chips. Os Estados Unidos, para ser autossuficiente em chip, precisa de 10, 15 anos de investimentos hoje para chegar. Então, como que você faz essa política industrial sem um componente estratégico e taxando, né, o seu principal fornecedor com 104%? Então, mesmo quando a gente pensa, eu acho que na cabeça do Trump e de alguns estrategistas do governo, o ponto final é esse, reindustrializar o país. Mas a maneira como eles estão fazendo, de maneira linear, é uma maneira bem pouco inteligente aí na minha visão, porque você precisa de fornecedores de insumos estratégicos para você poder fazer isso. E o tipo de barreira linear não favorece, em alguns pontos, né, esse tipo de intencionalidade. Né? Então, há uma racionalidade no caos? Mas me parece que nem todos os nós aí foram pensados, né, e foram calculados. Mas isso daí, como você bem mencionou, só o tempo dirá. O caso brasileiro é um caso bastante emblemático, né? O Brasil, como a gente já conversou aqui, já tentou negociar bilateralmente. O Brasil já fez isso várias vezes, né? Então, se você volta lá em 2000, quando o governo 2001, quando Bush anuncia que vai aumentar as tarifas do setor siderúrgico brasileiro, né? Aí vai lá a diplomacia brasileira, viaja até os Estados Unidos e tenta convencer o governo americano a não colocar o Brasil, porque o Brasil é um parceiro estratégico. Não adiantou nada, retalhar o Brasil, aí o Brasil teve que ir para abrir uma painel na OMC para tentar rever aquela situação. E isso acontece várias vezes. E o Brasil tentou novamente. Né? Com o Trump, a gente já sabia que o resultado seria nulo, mas é uma tentativa do Brasil de mostrar uma boa fé, de mostrar que é um parceiro estratégico, que não é um inimigo, que é um país diferente dos outros, porque os Estados Unidos têm superávit, como o Brasil, tudo isso que a gente já falou. Em paralelo a isso, aconteceu uma coisa inédita, eu acho que também no Brasil, que eu não esperava, e que acabou me pegando de surpresa, que foi aquela lei, né, chamada Lei da Reciprocidade Econômica, né, que foi votada no Congresso Nacional, que passou assim com uma velocidade muito grande nas duas casas, né, e que aí criou um mecanismo dentro da legislação brasileira que permite com que o Brasil pratique
prática, faça, né, retaliações, né, é, aos países que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros, né. E aí o Brasil criou um mecanismo, mas criou para não usar, né? Não usar porque e não tem intenção de usar o Poder Executivo porque teme uma retaliação ainda mais dura, como que, por exemplo, a gente está vendo acontecer com o caso chinês. Então, para o Brasil, os 10%, considerando a conjuntura, até que ficou de bom tamanho, a criação de um mecanismo que permite a retaliação, mas esse mecanismo não será usado. E o Brasil ainda insiste, né, que vai tentar reverter isso de algum modo pelas instituições multilaterais de comércio, muito embora a OMC esteja completamente paralisada, né? Outra coisa que eu penso, que eu tinha notado aqui, no caso brasileiro, é uma tentativa, né, de aproveitar esse tsunami, né, para poder colocar os produtos brasileiros numa melhor posição, principalmente no mercado asiático, né? Então, o Brasil tem olhado para isso, como vamos fazer para escoar, e eu acho que pode ser que aumente mesmo demanda pela soja brasileira, pela carne brasileira, né? O que pode até se reverter num aumento de preços, né, para o consumidor doméstico aqui no Brasil. A gente deve sentir isso de algum modo em breve nos preços desses produtos no mercado, né? Agora, do ponto de vista agora mais estratégico, né, o Brasil já não é de agora, mas já tem tentado manter isso que a gente chama de uma equidistância entre Estados Unidos e China, né? Então, o Brasil não se compromete diretamente com o projeto chinês, porque isso certamente desagradaria o irmão maior do norte, né? E também não se compromete com o projeto americano, porque o mundo mudou, né? E o Brasil hoje tem, portanto, a China como um parceiro comercial muito mais importante, né? Não só o Brasil, como praticamente a América Latina toda, né? Exceto ali o México e alguns outros. Mas essa equidistância, até agora, bem ou mal, tem servido para o Brasil, né? Porque o Brasil consegue, de algum modo, navegar nesses dois polos, né? Nessas duas forças gravitacionais, sem se machucar muito, né? Então, o Brasil, por exemplo, não assina o Belt and Road Initiative, justamente para evitar uma repercussão negativa nos Estados Unidos. E o presidente brasileiro, o Lula, vai aos Estados Unidos, ainda com Biden, né, pedir dinheiro, por exemplo, para a Amazônia, e consegue uma mixaria. Aí depois o Lula vai para a China, e aí os Estados Unidos multiplicam por 10 o acordo que tinha feito com o Brasil, pelo simples fato do Lula pisar na China, ou seja, tem uma negociação ali, né? E o Brasil fica... E é uma tradição histórica da diplomacia brasileira, né? De tentar manter essa equidistância e, com isso, conseguir melhorar a posição do país. Eu acho que essa aqui tem que ser a maneira como o nosso presidente deve lidar com a situação. É claro que as águas são tão turbulentas nessa conjuntura que, se o que eu disse na primeira parte da nossa conversa e na segunda, de fato se concretizar, e a gente, de fato, perceber uma mudança de placas tectônicas, né, me parece que o Brasil poderia tomar uma posição mais forte em relação a parceiros estratégicos, né, ligados à Ásia, né, fortalecimento do BRICS e assim por diante, né, dando um sinal mais duro para os Estados Unidos de que não é ali, né, o que o Brasil se identifica e que entende que os interesses do país será atendido. Mas, enfim, grosso modo, a gente está vivendo, né, Neuza, uma crise aguda disso que a gente chama do Ocidente, né, do projeto ocidental, né, que não deu conta
de financiamento enfim, de infraestrutura em países com problemas como a China tem tentado ocupar esse papel, né? Que na pandemia deixou claro que não tem nenhum senso de solidariedade, como a China mostrou esse papel, né? É, distribuindo IFA, compartilhando tecnologia para produção da Coronavac e tantos outros exemplos, né? E agora no comércio, né? Os Estados Unidos mostrando que não tem nenhuma, enfim, não cumpre os acordos, né? Então tudo isso vai demonstrando que o projeto americano tem de fato demonstrado falhas estruturais, né? E que países como do sul global que queiram buscar parceiros mais confiáveis, talvez não devam olhar mais para os Estados Unidos. O caso brasileiro é um pouco mais complicado porque a gente tá, né, a gente faz parte, né, do mesmo continente, a gente sente né, a presença americana de uma maneira diferente do que outros países em outras regiões do mundo. Mas eu acho que isso não impede do Brasil, caso essas mudanças de placas tectônicas de fato se concretizem, que o Brasil dê um passo mais duro em direção a buscas, a uma busca de alternativa, né, para a inserção internacional do país. De fato, né? A gente está aqui do lado, né? Embaixo, literalmente embaixo, né? Então, acho que sentimos mais o calor aí dessa movimentação, né? O desafio é muito mais complexo, né? Acho que foi-se o tempo que tinha, né, mais autonomia. O Brasil teve momentos de maior autonomia na política, né, comercial, mas depois as coisas foram mudando com esse projeto, dos Estados Unidos também, mudando ao longo do tempo, né? Mas hoje o desafio é bem mais complexo aí, com essa fragmentação do sistema multilateral, onde o Brasil apostou muitas fichas, né? É, e a ascensão de acordos que são altamente regulatórios. A gente viu isso com o governo democrata, né, e agora com o Trump nessas condições, mas também tem aí uma intenção de né, o desregulamentar, que o Elon Musk fala, tanto na verdade é regulamentar de acordo com um padrão de preferência, né? E uma pressão externa para que o país escolha lados, né? Em temas sensíveis aí, mas de um modo geral. Agora ficou de um modo geral. Assim, eu acho que os recados são do tipo, né, mais no sentido assim de não escolha esse lado, mesmo eu fazendo, causando sofrimento para vocês, vocês não podem reclamar, né? Não podem fazer nenhuma outra escolha que não seja sofrer essa dor, né? Então a gente está vendo isso que é difícil, né, para o Brasil, mas que tá, eu acho que o governo brasileiro está achando uma solução, está achando uma forma de se desvencilhar desses golpes maiores, né? Para uns projetos aqui que são, a gente viu com tecnologia, né? O 5G, eu estou me referindo, então já houve essa forma aí de fazer escolhas com relação à transição energética, né? Agora é um problema, porque o Brasil está procurando ajuda e dos Estados Unidos não conseguiu, como você falou, né? Foi uma ajuda muito tímida do Biden e agora com o Trump, então é o contrário, né? Quer dizer, é desfazer os arranjos que o próprio Brasil poderia conseguir por conta própria, né? E tal, e vai lá, vai levar, vai tá sujeito, né, a ser aí contido, né, nessa política de transição energética e financiamento para infraestrutura mesmo, como você falou, né? Talvez o caminho esteja menos em evitar o conflito e mais em fortalecer a capacidade nacional de formular políticas. Eu acho que é isso, né? É ser assertivo na medida certa, né? É ser altivo nessa política externa nossa, né? E a atual retomada de planos como Nova Indústria Brasil, né? Que a gente está vendo aqui na nossa política, pode ser uma chance aí
desde que o país saiba dialogar com os dois polos e principalmente ter a clareza sobre os seus próprios interesses. Eu acho que é isso que a gente tem que apoiar, né? E, claro, manter um olhar estratégico sobre os fluxos globais de comércio e investimentos. A gente precisa disso, né? Porque eles estão sendo redesenhados rapidamente, né? Então, e vamos ver o que que é esse tremor aí de terras aqui, né? Que abala o mundo inteiro. Muito bem, pessoal. Assim a gente encerra essa segunda parte da nossa conversa com o professor Felipe Mendonça. Nós vimos que a nova escalada tarifária entre Estados Unidos e China não é só um movimento comercial isolado, ela representa uma reconfiguração das regras do jogo global, com impactos diretos sobre as cadeias produtivas, as alianças geopolíticas e, claro, o Brasil. O nosso país aparece nesse tabuleiro, às vezes como alternativa de fornecimento, às vezes como zona de influência, né, nessa aí disputa muito grande, né, nesse contexto de disputa. Mas, como eu já disse lá junto do professor Felipe Mendonça, o grande desafio é como pensar estrategicamente, né? A gente precisa ter um projeto, com certeza. E se você, então, gostou da conversa aqui, gostou desse conteúdo, então curta, compartilhe e siga o canal para mais conteúdos como este. E se você desejar, você pode inclusive participar dessa discussão, tá? Deixa aqui seus comentários, tá? Eu provoco vocês a responderem, né? A pensarem, será que a gente estaria preparado para um mundo em que a política comercial e a geopolítica estão não apenas mais entrelaçadas, mas estão andando juntas aí e fortemente armadas, né? Pensa nisso e contribui aí. Pode deixar o seu comentário, tá? A gente se vê aqui no canal em breve, né? No canal do INCTI Neo. Em breve eu espero vocês aqui. Até mais.